Por favor, abra sua Bíblia, capítulo 27 do livro de Atos. Nós já lemos e já comentamos boa parte desse texto, mas queremos ver algumas implicações e aplicações da doutrina bíblica aqui exposta. Por isso eu vou ler nessa manhã o versículo 21 ao versículo 26. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Versículo 30, depois dessas palavras, você lê o seguinte: Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para lançar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Deus abençoe a leitura de sua palavra. A doutrina exposta de forma tão viva nesse capítulo, irmão. Na verdade, são duas doutrinas. É a doutrina da soberania de Deus e a doutrina da responsabilidade humana. Nós hoje vamos nos deter a aplicações e aos benefícios de conhecer as duas doutrinas. Mas eu preciso começar dizendo que grande parte da confusão dos crentes com relação às duas coisas está no fato de que nós tentamos fazer com que as duas sejam conciliadas, porque nós vemos nelas alguma contradição. Eu poderia simplesmente dizer que isso é racionalismo, ou seja, é a adoração da razão. É mais ou menos como se você afirmasse o seguinte: se eu não posso, com clareza e em totalidade, entender essas duas coisas e como elas se relacionam, então tem que haver alguma coisa errada com elas. Dificilmente a gente diz: tem alguma coisa errada comigo. Nós idolatramos a razão, muitos crentes inclusive. Eu não estou falando daqueles que adotam abertamente o racionalismo. Estou falando de crentes na igreja. E é interessante que isso aconteça porque essas mesmas pessoas, ao longo de sua vida e diariamente, fazem uma série de coisas que elas não compreendem completamente. Entregam, inclusive, a sua segurança a pessoas, a agentes, a máquinas que elas não compreendem como funcionam em sua totalidade. Algumas pessoas não compreendem como funcionam certas coisas de forma alguma. Elas compreendem muito bem certas coisas, certas áreas da vida, e outras elas simplesmente vão, não têm a menor ideia de como aquilo funciona. E, no entanto, não deixam de fazer as coisas diariamente, porque não entendem esse ou aquele aspecto de como funciona alguma coisa, do grau de segurança de um transporte ou mesmo na rua, ou de como funcionam os agentes de segurança nas forças militares. Se alguém fica em casa dizendo: olha, eu não vou fazer nada porque não sei como essas coisas funcionam,
plenamente, eu não entendo todas elas, você vai dizer, essa pessoa tem problema, essa pessoa tem alguma doença, essa pessoa tem alguma paranoia. No entanto, quando chegamos à palavra de Deus, os crentes começam a entrar em crise com relação a isso, ao invés de aproveitar, como fizeram profetas e apóstolos, os benefícios das duas doutrinas. A forma de você resolver o problema é aquela que você já aprendeu aqui na escola dominical. A Bíblia faz as duas afirmações, você aceita as duas afirmações, e o fato de eu e você não podermos compreender completamente, na verdade, muito pouco, como essas duas coisas se relacionam, sem racionalizar, sem enfraquecer uma ou outra parte da doutrina, né? O fato disso acontecer não significa que haja alguma coisa errada com ela, significa que haja alguma coisa errada com a gente. Nós somos os pecadores. O que foi danificado, a parte danificada foi a gente. É a minha razão, é a minha emoção, é a minha vontade. São essas coisas que foram danificadas com a queda. Não Deus, não o modo como Ele fez as coisas, nem o modo como Ele nos fez. Só que nós sempre dizemos, não, nós temos que colocar, se Deus é soberano, faz o que quer, quando quer e não presta contas a ninguém, então eu não posso ser responsabilizado pelas minhas escolhas. Se eu sou ou vou ser responsabilizado pelas escolhas que eu faço, então Deus não pode ter pleno poder soberano sobre cada centímetro da existência. Porque simplesmente essas duas coisas são impossíveis de conviverem. Quando você faz isso, você não está sendo lógico, você não está sendo nem racional, você está sendo idólatra da sua própria razão. Os servos de Deus confiam no Senhor. Meu irmão, não vai mudar isso. Nunca será pela plena compreensão, sempre será pela fé. Quando Deus fala para Adão e para Eva lá no Éden, olha, não comam dessa fruta, porque vocês vão morrer no dia que comerem dela. Ele não diz, não comam dessa fruta porque ela é venenosa. Ah, bom, agora o senhor explicou, agora entendi. Tem uma razão para não fazer isso. Não comam dessa fruta porque ela produzirá um efeito espiritual em vocês. Ah, tá, então tem alguma coisa errada com essa fruta, por isso nós não podemos ingeri-la. Na verdade, Deus disse, não comam dessa fruta porque eu não quero que vocês comam dessa fruta. Ponto. E se você pudesse perguntar, tem alguma coisa errada com a fruta? Não. Ela vai fazer mal ao meu corpo se eu comer? Tem algum veneno ou alguma coisa? Não. A única razão é porque eu estabeleci isso, e se eu estabeleci isso, eu sou o padrão. Não a sua razão, não o seu entendimento, eu sou o padrão. E se isso era verdade antes do pecado, é muito mais verdade agora, num certo sentido, depois do pecado, com a nossa razão, com a nossa inteligência afetadas pelo pecado. Não comam dessa fruta, porque eu disse para vocês não comerem dessa fruta. Não é sobre essa base que nós realizamos missões na igreja, irmão? Os missionários estiveram conosco aqui, 2 dos nossos missionários nos últimos dias. Eu informo a todo missionário com quem a gente começa a trabalhar, e esses já estão sabendo disso há muitos anos, eu digo, olha, não precisa ir para lá contar aqui com o meu cérebro de minhoca. Minhoca tem cérebro? Não sei. Deve ter alguma coisa semelhante, né? Não precisa dizer para lá que, olha, o canibal quase me pegou e jogou num panelão, mas eu vou dizer, a igreja gosta de saber todas essas coisas, a igreja gosta de saber, mas não é isso que vai nos impulsionar. Não é essa base. Isso nos ajuda, isso entusiasma, isso revigora. Não temos nada contra o testemunho do campo missionário, isso amplia a nossa visão, ou pelo menos colore a nossa visão, porque a visão de que precisamos está aqui. Ele falou, bastou isso. Nós fazemos missões porque ele disse, vão e preguem o Evangelho. Mesmo que em todo o planeta se comesse lasanha. Mesmo que em todo o planeta houvesse uma única civilização totalmente igual, com uma única cultura, com nada diferente, nós continuaríamos indo simplesmente porque ele disse, vão e preguem o Evangelho. Então as outras coisas não são desprezadas, não desprezamos isso. Damos valor a isso. Tanto que providenciamos aqui oportunidades, como fizemos 2 vezes pelo menos, com os nossos 2 missionários, para que os irmãos estejam juntos, para que conversem, para que ouçam.
Mas isso não pode ser a base da nossa obediência. A base da nossa obediência deve ser a palavra que ele falou. Pronto. Spurgeon continua ainda, talvez, com a melhor apreensão desse conceito. Ele diz, como você tem na sua revista da escola dominical, muita gente me pede para conciliar a doutrina da soberania de Deus com a doutrina da responsabilidade humana. Ele usa a expressão própria do tempo dele, livre-arbítrio. E ele responde, eu não tenho a menor necessidade de conciliá-los, por que eu conciliaria amigos? Elas duas estão lá. A Bíblia afirma uma, afirma outra. Eu creio e eu aproveito disso, ao invés de ficar tentando diminuir uma ou diminuir a outra. Eu posso entender como, até certo ponto, porque a Bíblia explica como elas funcionam. Por exemplo, a Bíblia explica que Deus não pode ser Deus se não for absolutamente soberano, e também explica que a razão porque eu não escolho o Senhor se for deixado a mim mesmo, é porque eu mesmo fiz isso comigo quando desobedeci a Deus. Nós fizemos isso conosco. Ainda acho aquela ilustração que R.C. Sproul elaborou, penso que foi ele, daquele poço no final do jardim, a mais clara, a mais viva, a mais nítida. Só que muitas vezes a gente conta aquilo e as pessoas ficam com um quadro na mente, sem esquecer as coisas mais importantes daquela ilustração. Você se lembra? Deus tem um jardim e ele disse, eu quero esse jardim pronto até as 14h. Ele fala isso para o ser humano. E ele diz, olha, ao fim do jardim há um poço, não se aproxime do poço, senão você vai cair lá e não vai ser capaz de concluir a ordem que eu mandei você concluir, de preparar o jardim até as 14h. O ser humano vai, desobedece a Deus, chega perto, achando que ele pode chegar perto, Deus disse, não se aproxime, e quando ele chega perto, escorregadio, é inclinado por alguma coisa, ele cai. E esse é o quadro. As coisas mais importantes desse quadro, no entanto, dessa ilustração, são a pergunta que Deus faz quando ele volta e a resposta que o ser humano dá. É aqui que você tem que se prender. Por isso eu sempre pergunto, quando Deus volta, o que é que ele pergunta? Ele não pergunta, você caiu aí? Até porque isso é óbvio. Você me desobedeceu? Não. Ele não pergunta, por que você ainda não saiu daí de dentro? Porque ele já disse, você não vai conseguir sair. A pergunta que ele faz tem a ver com a ordem que ele deu. Por que o meu jardim não está pronto como eu ordenei? Essa é a pergunta. E a resposta que o ser humano dá não é a honesta, Senhor, eu desobedeci o Senhor. Porque não foi isso que Adão respondeu, não é? Ele não disse, Senhor, eu desobedeci. Ele disse, Senhor, a mulher que tu me deste. De alguma forma, a culpa é do Senhor. Se eu não tivesse colocado essa fulana na minha vida... peraí, Adão, ela não era carne da minha carne, osso dos meus... Agora virou fulana? Se eu não tivesse colocado essa fulana na minha vida, eu não estava nessa situação agora. Olha só. Então, a resposta que o ser humano dá lá de dentro do buraco é... O senhor não vê que eu estou aqui dentro? Como eu posso preparar o jardim? Implícito está, se o senhor não tivesse colocado esse buraco aqui, por que o senhor colocou esse buraco aqui? De um modo ou de outro, ele passa para Deus. A resposta é sintomática. Ele não responde o que Deus falou. A pergunta que Deus fez. Por que o meu jardim não está pronto? Porque eu desobedeci ao Senhor e me tornei incapaz de realizar aquilo que o Senhor ordenou. Meu irmão, para minha racionalidade, talvez eu seja muito simplista, isso é suficiente para explicar até certo ponto. Mas a base do que eu creio é que simplesmente a Bíblia faz as duas afirmações e nunca, em nenhum momento, se preocupa em dar explicações detalhadas sobre as duas coisas. Eu devo aceitar isso. Da mesma forma como Deus disse, não coma da árvore que está no centro do jardim, e não deu mais detalhes, só disse a penalidade para isso, as consequências ruins. No dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Ponto.
E é assim que a gente trabalha, irmão. Não tente ficar brigando, não tente ficar diminuindo, não, mas é porque, e dando explicações racionais. Isso não é mais racional. A fé é racional. A fé nunca é irracional, não. A razão nunca abarca tudo que a fé consegue abarcar, mas não significa que a fé seja irracional. Nós herdamos, inclusive, a razão do próprio Deus. Então, o jeito de você lidar com isso é simplesmente crer como a Bíblia ensina, com tudo mais que você faz. Então, deixemos de ser idólatras. E o que é que nós temos aqui? Que aplicações temos para toda essa situação? Você se lembra? Paulo estava preso já há algum tempo em Cesareia, finalmente ele vai ser levado para Roma. Ele avisa logo no começo da viagem, olha, talvez seja bom a gente ficar aqui por causa da época do ano. Ele já viajou bastante, ele talvez conheça alguma coisinha, mas ele não é marinheiro, ele não é comandante de navio. O centurião responsável por levar aqueles prisioneiros para Roma, e que tem que ver como chegar até lá, não tem um barco do império que vai fazer isso, ele vai pegando os barcos que estão à disposição, e levando aqueles prisioneiros, e ele diz, ele dá mais crédito ao capitão, ao comandante do navio, né? Não, dá para a gente ir agora, então vamos. Paulo, você é um cara legal, mas você não é da profissão, você não é do métier, você não é o profissional da área, não é? Então, vamos, deixa ele fazer o trabalho dele. E esse centurião, diz a Bíblia, ele gostava de Paulo, ele tratava Paulo com cortesia. E aí eles vão, e tudo começa a dar errado, como nós já lemos, não é? Uma série de situações, ventos tempestuosos, repentinos, como costuma acontecer no Mediterrâneo, assim é o testemunho de muita gente que navegou e navega por ali. Então, de repente, o navio está perdido no sentido de que se afasta muito da costa e é ingovernável, é incontrolável, não dá mais para governar. Meu irmão, se você tiver em qualquer condução, seja qual for, e por um pequeno momento você perder o controle dela, você já começa a entrar em desespero. Qualquer motorista aqui que já sentiu os efeitos da aquaplanagem, sabe como é? Quando está chovendo, você entra numa parte da pista que a lâmina de água faz perder a aderência do pneu com a pista, e você dá um toquezinho assim, você sente que o volante já não governa mais o carro. Ou seja, você não está mais no controle. Quando isso acontece, a maioria das pessoas, principalmente pessoas despreparadas, elas entram em pânico. A sensação de eu não tenho o menor controle sobre essa situação é sempre muito ruim para nós. Várias pessoas começam a mexer no volante, nunca faça isso. Virar e pronto, aí perde o controle totalmente, pisam no freio e pronto, aí... Nos tempos de Paulo, um navio que fosse simplesmente jogado, os marinheiros sabiam, não tem nada para fazer, a não ser tentar algum controle quando possível, quando o vento dá uma folguinha, aliviar, jogar peso para fora do navio e torcer muito, né? Só que eles não torciam, eles rezavam, eles oravam, eles clamavam, o ateu virava crente naquela hora. Até hoje em dia, segundo dizem alguns marinheiros, se um navio é pego numa tempestade realmente forte, até ateu vira crente na hora. E foi isso que aconteceu. E durante vários dias. O texto diz que durante 2 semanas não havia nem sol, nem estrela, era impossível saber para onde estava indo realmente. Calculavam, faziam cálculos, havia pessoas experientes ali, e essa é a situação. E Paulo está indo para Roma, porque Deus disse que ele vai para Roma. Deus aparece para Paulo, ou quer dizer, envia um mensageiro, um anjo que diz para Paulo, olha, está tudo certo, a viagem está tranquila. Como tranquila? Espera aí, moço, calma aí, antes de você ir, olha só a sua volta. E o anjo poderia olhar, né, a sua volta, assim, Paulo, está tudo tranquilo. É porque você está flutuando, camarada, olha só eu aqui, e ele lá. Né? Ou você pensa que o navio parou para o anjo falar com Paulo? O navio paradinho, naquele momento, deu aquela coisa de filme, né, câmera lenta. E tal. Não, Paulo está balançando, sendo jogado para lá. O anjo pode estar parado. Não, Paulo, está tudo certo. Tudo certo, você vai a Roma. É preciso que fales ao imperador. Tá? E Paulo deve ter pensado, não podia ser de um jeito mais calmo, mais
tranquilo, né? Ou você pensa que Paulo não pensava coisas assim? Ele tinha mente, ele tinha razão. Apenas submetia isso ao Senhor, mas não deixava de perceber as circunstâncias à sua volta. E o anjo disse, tem mais uma coisa. Pela graça dele, ele resolveu te dar todos os que estão aqui com você no navio. Todo mundo está salvo. Ninguém vai morrer afogado. Ninguém. E Paulo, no dia seguinte, então, ele começa a tomar as rédeas daquela situação, porque as pessoas estavam à beira do desespero. E eram ali muitos, não todos, muitos eram soldados apenas, outros eram prisioneiros, talvez algum passageiro que estivesse lá, algum comerciante, mas havia um bom grupo ali de marinheiros, vários deles com certeza experientes, e todos estavam chegando à beira do desespero. Então Paulo toma as rédeas porque Paulo sabe o que está acontecendo. Ele olha para o vento, olha para o mar e diz, a situação está ruim aqui, só que Deus disse que ninguém vai morrer. Se Deus disse, eu posso dizer isso. Paulo, como você pode entender, como você pode juntar essa situação, assim, que Deus diz que ninguém vai morrer, e o mar, desse jeito, o navio está se despedaçando literalmente. Eu não sei como isso vai ser feito, eu sei que Deus disse que ninguém vai morrer. É isso que ele faz. Portanto, ele toma as rédeas e começa a orientar. E você vê, você sabe o que acontece. O navio acaba se despedaçando mesmo, eles conseguem encalhar numa certa enseada, perto de uma ilha, e depois o próprio comandante, inclusive para não matar a Paulo, a ordem seria o seguinte, se os prisioneiros têm possibilidade de fugir, mate os prisioneiros, porque se você não matar os prisioneiros, você responde com a sua vida, se algum dos prisioneiros, sob o seu comando, sob a sua guarda, conseguir escapar. Então os soldados, sabendo disso, queriam matar os prisioneiros. Só que não dá para você escolher. Vou matar um, vou matar outro. Vai que Paulo resolve fugir também. Eles não conhecem o cara tão bem assim. Mas o centurião, querendo livrar Paulo, você vê que por causa de Paulo os outros são abençoados. A presença de Paulo abençoa os outros ali. Por causa da graça de Deus, por sua graça, ele te deu todos os que estão a bordo. Ele diz assim, não, ninguém vai morrer não. A situação já está muito ruim aqui. Quem souber nadar, pula na água e nada. Quem não souber, se agarra em alguma coisa e procura ir para a praia. E é isso que acontece. Todos chegam salvos à praia. O pessoal da ilha vem, ajuda, como acontece nessa situação, como costuma acontecer, acendem uma fogueira e ficam por ali. Algumas aplicações disso, irmão. Você tem um quadro todo aí já... Ficamos bastante dele para você entender bem a situação. Espero que você tenha lido esse texto, não somente aqui, mas também sozinho. Primeiro, você nunca sabe o que vem à frente, mesmo quando Deus está realizando a vontade dele na sua vida. Você não sabe e nem tem que saber. Paulo sabe qual é o objetivo geral e final. Você vai falar a Roma. O que vem no próximo dia, o que vai acontecer na próxima noite, ou como isso e aquilo será resolvido, Paulo resolve de acordo com as circunstâncias que são apresentadas. A não ser que Deus falasse alguma coisa muito objetiva, muito específica. Se Deus dissesse, Paulo, todo mundo tem que ficar pulando no convés do navio se eles quiserem ser salvos. Então Paulo ia tentar convencer todo mundo a ficar pulando no convés do navio. Então antes da gente querer coisas mirabolantes, como muito crente quer, eles querem anjos falando, eles querem ter uma intuição qualquer, eles querem ouvir uma voz. Eles não querem a coisa mais óbvia. Deus já falou, então vamos nessa direção. Então, antes de querer coisas mirabolantes, vamos fazendo o que é da nossa responsabilidade. E não consta em nenhum manual de navegação, até onde eu, no meu parco conhecimento, tenho ideia, não consta que pular no convés de um navio, ficar pulando lá vai ajudar em alguma coisa, principalmente no meio de uma tempestade. Mas consta que há algumas circunstâncias que você deve atender. Por exemplo, aliviar o peso do navio. Isso você deve fazer. Manobrar o navio para que ele encalhe, já que você já perdeu o navio mesmo, para que ele encalhe o mais próximo da praia. Isso eles fazem. Se alimentar para ter forças, isso eles não querem fazer. É Paulo que tem a percepção, porque para eles o desespero é tanto que eles não veem mais por que fazer as coisas comuns. Por que fazer as coisas ordinárias, mesmo as necessárias? Já está tudo perdido mesmo. Nessa hora, o servo de Deus, o homem, a mulher de Deus, se posiciona e diz, vamos cumprindo o que é da nossa responsabilidade fazer. Comam,
Porque vocês vão precisar de forças, talvez para jogar mais coisas, talvez para lançar uma corda, talvez para dar braçadas no mar, talvez para se agarrar numa madeira e bater as pernas. Comam! E ele faz isso. Tem algum mistério? Tem alguma coisa de sobrenatural aqui? A não ser que você entenda que é sobrenatural aquelas capacitações, aquelas compreensões que Deus mesmo nos capacitou a ter. Então, irmão, você nunca vai saber realmente passo a passo, você já sabe disso. Mas isso tem que ser lembrado, porque quando a tempestade vem, é que a gente se esquece dessas coisas. Isso é tão intenso que Deus acha necessário falar isso com Paulo. Deus já tinha dito a ele antes o que ele iria fazer, que ele iria a Roma. Mas agora Deus vem e acha necessário, para Paulo, inclusive, seu servo fiel, dar um encorajamento para ele. Deus é muito bondoso e misericordioso. Deus faz isso, nem sempre através de um anjo. Às vezes o anjo de Deus vem na figura de um irmão, na figura de um desconhecido, numa placa que você lê, num texto que você lê, em um livro qualquer. Deus vem porque o momento está muito difícil, porque a gente está ficando despedaçado, porque a gente começa a ficar muito fraco. Então Deus vem na graça, na misericórdia dele e dá um sinalzinho dele lá, um empurrãozinho. E foi isso que ele fez com Paulo. E isso é o suficiente para recobrar ânimo a Paulo, e agora ele fala com as pessoas, vamos comer. Olha, é importante que a gente fique sério na situação. Você notou que ele terminou aquela primeira palavra dele dizendo, é necessário que vamos dar em alguma ilha, que a gente vá parar em alguma ilha. Ou seja, eu não estou dizendo para vocês que porque Deus disse que ninguém vai se perder, é para a gente cruzar os braços e deixar a coisa agora, porque Deus vai levar os ventos para lá e para cá, de modo que a gente chegue a um porto. Não, vocês vão continuar usando as técnicas e o conhecimento que vocês conhecem, a menos que Deus diga alguma coisa bem específica, é isso que nós vamos continuar fazendo. Meus irmãos se lembram que houve momentos na história de Israel em que Deus disse coisas bastante específicas. Gideão, você vai lutar contra essas dezenas de milhares de pessoas, de soldados que estão contra você, com 300 soldados. Ora, que eu saiba, nunca fui militar, mas que eu saiba, ter um número superior é alguma vantagem numa guerra. E o outro exército tinha dezenas de milhares de pessoas. Deus diz, Gideão, 300. 300 mil, Senhor? Não, corta os zeros. 300. Isso é uma coisa específica. Numa outra situação, Deus diz assim, nessa guerra vocês não vão guerrear, vocês vão colocar os levitas num coro, à frente do exército eles vão cantar, eu vou lutar essa guerra por vocês. E vão os levitas, você não faz isso. Você não coloca o coro na frente do exército quando você está indo para uma guerra. Se você estivesse indo para uma manifestação da glória de Deus, uma celebração da aliança, aí podia ser. Mas Deus diz especificamente, não. Senhor, isso não está em nenhum manual de batalha. Não, eu sei que não está. Isso está na ordem que eu estou te dando. Então, quando Deus dá uma ordem específica, irmão, aí você faz aquilo. Se Deus não dá uma ordem específica, você cumpre a sua responsabilidade. O que Paulo está dizendo é o seguinte, vamos continuem fazendo o trabalho de vocês. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho aí, hein? Esse navio está desmontando todo, mas vocês estão indo bem. Comam um pouco. Vamos procurar ir para alguma ilha. Né? A gente continua trabalhando e Paulo animando essa turma. Você não sabe o que vem à frente, irmão. Você não tem que saber o que vem à frente também, não. Você precisa confiar no que Deus está dizendo e fazer aquilo que é da sua competência, da sua responsabilidade de fazer. Segunda coisa, tempestades, às vezes bem violentas, vão ocorrer quando você está fazendo a vontade de Deus. Agora, eu preciso parar aqui para explicar a vontade de Deus. Porque os crentes têm a péssima mania de entender que vontade de Deus é uma coisa específica na vida deles. Deus mandou ir para a China. Isso é a vontade de Deus. Quando eu pego o meu ônibus, minha condução amanhã cedo para ir para o trabalho, enquanto não vou para a China, isso não é vontade de Deus, isso é dia a dia.
Isso é... Meu irmão, se Deus quisesse que agora você estivesse no Iraque, você não estaria pegando ônibus amanhã de manhã aqui no Rio de Janeiro. A concepção de Paulo não vem só desse momento em que o anjo falou com ele. A vida dele está nas mãos de Deus. O nosso problema é que a gente quer ver vontade de Deus quando uma decisão se apresenta, quando há uma demanda, um casamento, uma mudança de emprego, uma decisão que vai mudar a minha vida, aí agora eu vou procurar saber a vontade de Deus. A obra missionária, aí eu vou ver como fazê-la ou como evitá-la. Tempestades vão acontecer quando você estiver vivendo, se você é crente. É isso que eu quero dizer. Mas eu tenho que usar a expressão vontade de Deus porque a gente tem essa mania tola, infantil, imatura, de separar a vida cristã entre o que eu faço no dia a dia e a vontade de Deus para mim. Paulo mesmo escreveu que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. Isso envolve o culto, o relacionamento familiar, o relacionamento profissional, o andar pela rua, a forma como a gente lida com o trânsito, a forma como a gente lida com a polícia, a forma como a gente lida com o mendigo, a forma como a gente lida com o injusto, a forma como a gente lida com o entretenimento. Então temos que parar com esse negócio de toda vez que a gente ouve numa pregação, canta num hino, ouve num culto à vontade de Deus, a gente isola isso para certas áreas específicas da nossa vida. Nós continuamos fazendo aquilo que eu ouvia quando eu era adolescente na igreja. Aquele pedido de oração que para mim parecia alguma coisa com certo sentido, porque eu não entendia nada, já que não me ensinavam nada também. E já que eu não tinha tanto interesse assim em me aprofundar mais, mas chegava numa reunião de oração e levantavam vários irmãos. Eu gostaria de pedir oração pela minha vida material e pela minha vida espiritual. E eu me lembro que eu comecei a fazer isso também, porque você vê, você aprende, né? Então, ore pela minha vida material e a minha vida espiritual. É que eu não sei bem por que eu comecei um dia a pensar, eu não sei se alguém questionou, eu li em algum lugar. Qual é a diferença? O que é vida material e o que é vida espiritual? Vida da alma em oposição à animação do corpo físico? O que realmente significa isso? Mas quando eu cheguei a pensar sobre isso, irmão, eu já tinha assumido antes a concepção na igreja. O que aqueles irmãos queriam dizer com isso? Eles queriam dizer o seguinte: vida espiritual, quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou orando, quando eu estou no culto, quando eu estou dando um folheto, quando eu estou evangelizando. Vida material, quando eu estou no trabalho, quando eu estou estudando, quando eu estou lavando a roupa, quando eu estou varrendo a casa. Entendeu? Isso é vida material. A outra é vida espiritual. Aí eu aprendi, finalmente, na Escritura, em algum momento, que essa divisão é artificial, é absurda, que isso não existe. Mas nós continuamos fazendo isso quando a expressão vontade de Deus acaba sendo apenas uma coisa específica, uma área determinada na minha vida. Meus irmãos, tempestades vão acontecer na sua vida se você é crente, às vezes violentas tempestades. Mesmo você sendo crente e vivendo cada dia na presença do Senhor, procurando agir como crente em cada circunstância, porque é isso que você quer fazer. Essa é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus não é que você vá para um outro país pregar o Evangelho. A vontade de Deus é que você pregue o Evangelho onde você estiver. Se Ele quiser tirar você daqui e colocar lá, então agora é vontade de Deus que você continue sendo lá o que você era aqui. Responda a pergunta. Se Deus tirasse você hoje daqui e colocasse em outro país, aquelas pessoas seriam abençoadas com a sua vida, o seu testemunho, o que você fala e o que você age, como é aqui? Se você fosse colocado no meio de uma comunidade não cristãos, em qualquer outro país do mundo, vencidas as dificuldades de cultura, vamos supor que isso não fosse uma dificuldade para você. Por mágica, apenas para a gente admitir a hipótese, por mágica você aprende o idioma e você já consegue entender a cultura. Tais pessoas, por exemplo, famílias que estão com dificuldade de relacionamento conjugal entre pai e filho, seriam abençoadas se você fosse vizinho, se tornasse vizinho delas?
Quando eles olhassem para o modo como você trata sua esposa, o modo como você trata seu marido, o modo como você trata seu pai e sua mãe, o modo como você trata seu filho e sua filha, elas ficariam perguntando, gente, esse pessoal tem algo realmente diferente. Responda essa pergunta aí para você. Tempestades, às vezes violentas, virão, mesmo quando você está fazendo, vivendo a vontade de Deus. Segundo, bom senso é uma bênção de Deus. Acredite, irmão, você não desenvolveu bom senso evolutivamente. A evolução não te deu bom senso, como muitos gostariam. O construto social, a capacidade de construir conceitos e instituições na sociedade não deu bom senso a você. Bom senso vem do Criador, como tudo mais. É Ele quem te dá. Então, por favor, nunca despreze o bom senso. A não ser que um fator vindo de Deus altere isso. E aí será bom senso você obedecer a Deus. Uma ilustração disso são Sadraque, Mesaque e Abednego diante do rei, daquela estátua e daquela fornalha. Esse é o quadro, não é? O bom senso diz o quê? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é isso? Homens casados aprendem isso muito cedo em suas vidas, se eles tiverem algum bom senso. Então lá estão eles. O rei mandou. Curvem-se diante da estátua ou então a fornalha. O bom senso diz, curve-se, mesmo você não gostando do rei, mesmo você não tendo interiormente nenhum respeito por ele, mesmo você tendo desejando que ele seja morto. Curve-se. Bom senso vem de Deus. Então, a menos que ele entre em choque, que aquilo que pareceria o bom senso, entre em choque com o valor maior existente, que é o próprio Deus, você cumpre o bom senso. Por exemplo, Daniel, quando se dirigia ao rei, ele não falava alguma coisa do tipo, olha, Oi, camarada. Peraí, Daniel, você tem que falar, ó rei, vive para sempre, vive eternamente. Por que você não vai viver eternamente? Você vai morrer como todo mundo, cara. Se cortar teu braço, não vai sair sangue azul, não, vai sair vermelho. Nem Daniel, nem Neemias você vai ver fazendo isso. Eles vão seguir o protocolo. O bom senso manda seguir o protocolo. Ó Deus, vive eternamente. E é assim que você se dirige. Mesmo que o sujeito esteja na cama, no leito de morte dele. Mas no momento em que o rei diz, adorem a estátua, o bom senso, na verdade, diz, fique com Deus contra o rei. E é isso que eles dizem para o rei. É isso que eles falam para o rei. Nosso Deus pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, nós não te obedeceremos nem adoraremos a tua estátua. Em outras palavras, é melhor estar com Deus na fornalha do que com um rei no palácio contra Deus. Bom senso, irmãos, vem de Deus. E alguns, ao invés de usarem simplesmente o bom senso em muitas situações, desprezam isso. Paulo usa bom senso. Comam, para vocês terem força, para poderem continuar essa luta que ainda vai durar pelo menos alguns dias ou algumas horas. E quando um grupo tenta se separar do grupo principal, Deus disse assim, olha, todos aqui no navio serão salvos. Mas quando um grupo tenta prover a própria salvação de forma particular, então alguns marujos lá, alguns soldados, eles falam assim, cara, vamos inventar que a gente vai lançar a âncora da proa, e a hora que a gente pegar o bote, a gente se manda daqui, porque esse navio já era. Aí quando Paulo vê aquilo, ele diz, não, Deus não falou nada disso. Deus não disse, olha, saiam nos botes. Não tem bote para todo mundo, não tem. Isso não aconteceu só no Titanic, não. Não tem bote para todo mundo, não é assim cada um por si. Você já pensou se isso acontece? Peraí, Paulo disse isso, que Deus ia fazer e acontecer, agora cada um está tomando providência que bem entende, indo para fazer o que... Se eles não permanecerem no navio... Você lembra o que ele disse a seguir? Ele não disse, eles não poderão ser salvos. Ele disse, vocês não poderão se salvar.
Aí os soldados foram lá, cortaram a corda do bote, deixaram o bote ir embora, e os outros ficaram lá olhando. E Paulo talvez tenha passado perto deles assim, dá um tapinha no ombro, agora vocês estão salvos. Tenta convencê-los disso, não vai adiantar. O bote indo embora, era só a gente pegar, remar um pouquinho e tal, e agora a gente continua na mesma. E Paulo, agora está certo, agora vocês estão salvos. Bom senso vem de Deus, irmãos. Não idolatre a razão, mas não jogue o bom senso fora como se ele tivesse sido criado pelo diabo ou como se ele tivesse sido uma consequência da evolução, porque ele vem de Deus. Deus não está só trabalhando através de você nas circunstâncias pelas quais você passa. Deus está trabalhando em você também. Missionários aprendem isso muito cedo no campo missionário. Eu já disse para os irmãos que eu ouvi isso de um grupo de missionários, na voz de uma das missionárias comigo, na Guiné-Bissau, num dia que nós saímos, todos juntos no carro, ela disse essas palavras. A gente vem para cá pensando que Deus vai nos usar para abençoar os outros e tal, mas a primeira coisa que Deus faz é trabalhar na gente. É expor as nossas mazelas, é expor a nossa fragilidade, a nossa incapacidade. E a gente pensa que os grandes servos de Deus... Achei interessante alguém dizendo que não existe esse negócio de grande servo de Deus. Se é servo não é grande, se é grande não é servo. Então, é servo de Deus. As pessoas que nós admiramos por serem fiéis, trabalhadores, por terem dado a sua vida inteira na obra do Senhor, nós temos a inclinação, a tendência de idolatrar essas pessoas, sabe? De fazer com que essas pessoas fiquem num pedestal assim. Não. Paulo era tão frágil quanto os outros. Eu não sei como ele saiu do navio. Eu sei uma coisa, Deus não mandou nenhum anjo para buscar Paulo. Não seria interessante? Todo mundo pulando na água, se agarrando em alguma coisa, e de repente, 4 anjos levando Paulo assim, tinha que ter aquela música, né? Uma luz assim, e ele sendo levado para a praia, né? Não é interessante que a Bíblia não tem essas fantasias bestas que a gente vê por aí? De que muitos nos acusam? Isso é justamente uma prova da autenticidade do texto e da narrativa. Ou Paulo saiu nadando porque era um bom nadador, ou Paulo se agarrou em alguma coisa e foi flutuando naquela direção, talvez até ajudado por uma outra pessoa. E como Deus está atuando em Paulo, ele achou que era bom mandar um anjo. Olha, Paulo é um cara legal, Paulo é meu servo, mas você sabe que ele é humano, então vai lá e fala com ele que eu continuo o mesmo propósito. Ele vai a Roma, vai testemunhar diante do imperador e diz para ele também que eu resolvi que ninguém vai morrer. Eu resolvi que meu servo está nesse barco e eu vou salvar todo mundo, só porque eu quero. Pode dizer isso lá para ele. O anjo vem e fala com Paulo. E Paulo, que talvez também estivesse já sofrendo todos os efeitos. A gente tem a tendência, talvez, de imaginar o servo de Deus lá em pé, na proa do navio, né? Caindo para lá, caindo para cá, e ele lá em pé, inabalável, né? Não. Depois do anjo reconfortá-lo e fortalecê-lo, então você vê aqui que Paulo se põe no meio deles, é o que diz o versículo 21. Aí Paulo vai para um lugar onde ele vai falar com todo mundo realmente, segurando talvez num mastro ou em alguma coisa, né? E ele diz, olha, o que vai acontecer é o seguinte... Mas Deus foi bondoso, misericordioso, porque Deus está trabalhando nele também, e enviou o seu anjo para reafirmar a Paulo aquilo que ele já havia dito. Deus está trabalhando em você, irmão, e não somente através de você. Pessoas que estão no ministério talvez experimentem isso com alguma intensidade, com alguma clareza maior. Muita gente, quando assume o ministério, vem para o pastorado dizendo, agora sim eu vou fazer, eu vou acontecer, e às vezes faz e acontece. Para tristeza da igreja, para enfraquecimento da obra de Deus. A pessoa chega dizendo, eu não sou capaz se o Senhor não fizer através de mim, então Deus começa a fazer em você. Só que isso não é verdade só para quem está no púlpito, quem está no campo missionário, quem está num ministério específico. Isso é verdade com todo crente. É por isso que a gente começa a fazer aquela divisão da vontade de Deus numa certa área da vida. A gente esquece que Deus não está pegando você para ser um instrumento poderoso nas mãos dele e tal.
Deus está pegando você e tirou você do pecado para que você seja filho dele, para que você se assente à mesa com ele. O grande problema que existe hoje no conceito de mercado do trabalho é que muitos pais sacrificam seus filhos nesse altar. Então, ao invés daquela velha e boa mania de ensinar uma criança a se comportar à mesa, a se comportar em qualquer ambiente, a respeitar os mais velhos, apesar de muitos mais velhos não merecerem respeito, isso não muda nada. De respeitar a autoridade, apesar de ter muita autoridade por aí dando mau exemplo, isso não muda nada. A gente prefere pegar o filho e preparar o filho para um mercado de trabalho. Ele tem que ser funcional, ele tem que ser uma pequena maquininha, ele tem que ser capacitado para fazer essas coisas. Ele não tem que ser um homem, ela não tem que ser uma mulher, uma pessoa com formação, com valores. Deus não está fazendo com a gente isso, irmãos. Deus não está nos preparando para a obra missionária, para a obra de evangelização. Deus nos está preparando para si mesmo. Ele diz, eu cheguei vocês a mim, para vocês serem parecidos comigo. Vocês vão ser semelhantes à imagem do meu Filho, Jesus Cristo. É por isso que naquele dia, muitos vão dizer, teu nome profetizamos, expulsamos demônios e fizemos muitas maravilhas. Ele vai dizer, não vos conheço. Porque instrumento, Deus poderia complementar, instrumento, eu uso até mula. Eu uso o que eu bem entender. Eu uso ímpios, como usei o faraó, como usei Nabucodonosor, como usei Herodes. Instrumento, qualquer um. Filhos, só aqueles que estão no meu filho. Esses eu chamo para mesa. Esses eu transmito, eu ensino o caráter santo. Deus está trabalhando em nós, não para nos fazer instrumentos de trabalho para o seu mercado de evangelização, mas para nos fazer semelhantes a seu Filho Jesus Cristo. A chave, portanto, para isso, irmãos, é a obediência. Onde é que eu sei, conduzo bom senso, como faço uma coisa? Obedeça aquilo que Deus já disse. É isso. Como é que eu concilio soberania divina e minha responsabilidade nas decisões? Eu não concilio, eu desisto disso. Então o que é que eu faço? Eu obedeço aquilo que me é dito. Ponto. Deuteronômio 29, 29. Continua valendo. As coisas ocultas pertencem a Deus, deixa com Ele. As coisas reveladas, é essa que eu quero. Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel? Não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Permanecereis na cidade, porém, até que do alto sejais revestidos de poder e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Você percebeu? Não vos compete. Isso é o oculto. Isso é com o Pai. Isso não é com vocês. Vos compete ser testemunhas. Depois de cheios do Espírito Santo, ser testemunhas. Aqui, ali e lá. Só obedecer. Eu não tenho que ficar brigando com essas coisas. Eu tenho que procurar o que ele disse. Eu sei que uma pessoa ou não tem nenhum interesse realmente no Evangelho. Eu estou falando de crente, inclusive. Não estou falando só de não crente, não. Não tem nenhum interesse no Evangelho. Ou então está tremendamente confusa quando ela vem para você dizendo, eu tenho uma dúvida com a palavra de Deus. Assim, qual é a sua dúvida? Quantos animais cabiam na arca de Noé? Sério? Não, a Bíblia não diz. Deus não disse, Noé, você vai construir uma arca, vão caber exatamente, e deu um número. E a pessoa quer saber isso? Olha, eu tenho uma dúvida que pode fazer a diferença entre a perdição eterna da minha alma ou a bem-aventurança eterna. Com quem casou Caim? Quando tem textos tão claros, ordens tão específicas, tão nítidas, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não, isso aí é legal, interessante, mas quem foi a mulher de Caim? Aí você sabe, a pessoa não tem nenhum interesse real, ou então ela está realmente muito confusa e não é respondendo a essa questão que você vai ajudá-la. A chave é obediência, irmão. Essa é a chave. O que Deus diz na palavra dele? E começa a viver conforme ele diz na palavra dele. E olha, eu posso dizer dessa igreja aqui, e posso me arriscar de qualquer igreja, na verdade, que tenha um mínimo de ensino bíblico, mas dessa aqui muito mais, que qualquer problema seu em seguir aquilo que a Bíblia diz não é de compreensão de texto. Não é. Eu desafio qualquer um desta igreja, membro ou não, a chegar para mim, diga para mim ali, pastor, eu só não obedeço isso aqui porque eu não entendo muito bem como é para fazer. Mas se você estiver pensando assim, em alguma coisa mirabolante, eu quero ser missionário no Nepal. Eu devia estar lá agora que houve essa tragédia lá. Só não fui porque eu fico pensando que texto você vai abrir para dizer que você não entendeu. Agora, como tratar o irmão, o cônjuge, o filho, o pai, como lidar com a igreja, como se sujeitar à igreja, como se pôr a serviço dos homens por amor a Cristo, vai ser meio difícil você dizer, eu não faço essas coisas. E por último, basta lembrar, irmãos, que Deus está e continua no controle, mesmo quando o mar está se agitando e o navio está se despedaçando. Mesmo quando passa 1 dia, 2 dias, 5 dias, passam 7, passam 10, chega 2 semanas e o sol não aparece, as estrelas ainda estão sumidas, Deus está no controle. Isso não é uma frase de efeito. Isso é uma verdade, é uma doutrina sobre a qual nós podemos nos apoiar. E você vai continuar dizendo, eu não sei como isso vai acontecer. Eu não sei qual é o passo que será dado amanhã. Eu não sei se Deus fará um livramento miraculoso ou se eu terei que pular na água e sair nadando. Eu não compreendo esses detalhes, mas quer saber? Eu nem preciso compreender. O que eu sei é que Ele continua controlando e fazendo a vontade dEle. E já que Ele falou, isso para mim é suficiente e eu descanso. E tem mais uma coisa. Quando Ele perceber que eu estou fraquejando, Ele chega perto para me reanimar a caminhada. Que o Senhor nos abençoe, que a gente dê ouvidos a essas coisas. Simples. São coisas simples. Eu, na verdade, irmão, duvido que eu tenha falado aqui hoje alguma coisa que seja totalmente novidade para alguma pessoa aqui. Pode ser até que tenha, talvez, um visitante, não sei. Quanto aos que frequentam essa igreja há algum tempo, você não ouviu realmente nenhuma grande novidade. Não é falta de conhecimento, é falta de sujeição, irmão. Não é falta de compreensão, é falta de obediência. Foi sempre o que Deus pediu dos seus filhos. Tem Deus tanto prazer em holocaustos, quanto tem em que se lhe obedeça a palavra? Foi isso que o rei Saul ouviu de Samuel. Isso não mudou. O Senhor Jesus, na mesma linha, falou com os fariseus, misericórdia, nunca lestes misericórdia quero e não sacrifício. Ou seja, obedecer aquilo que Ele ordena e não fazer coisas achando que é isso que Ele quer. Não é falta de compreensão. Não quer dizer que a gente já entenda tudo, saiba tudo. Sempre vai haver alguma coisa que a gente vai ter que aprender um pouco mais, aperfeiçoar um pouco mais no entendimento. Mas, meu irmão, creia, nossos problemas não estão relacionados, não no âmbito dessa igreja, não estão relacionados com conhecimento, com compreensão, com entendimento, não. Eles estão relacionados com sujeição, com obediência, com submissão, com entrega. E é por isso que a gente deve clamar e pedir ao Senhor. Amém.
Vamos ficar de pé, vamos orar. Dá-nos graça, Senhor, que a Tua palavra produza os efeitos para os quais o Senhor a enviou nesta manhã, sobre todas as pessoas que estão aqui. E que o Senhor nos conceda a graça de permanecer firmes, mesmo quando o barco está à nossa volta virando de um lado para o outro. Mesmo quando a terra firme parece longe e a chuva continua a cair. A gente não vê o sol e nem vê as estrelas. Nós confiamos que o Senhor continua a nos guiar. Que o Senhor não precisa nem de sol nem estrela. O Senhor é o nosso sol. É a nossa luz. Concede que todos nós aqui nesta igreja, ó Deus, concede que nós nos sujeitemos à Tua palavra. Obedeçamos ao Senhor, nos entreguemos a Ti, Senhor. Que continuemos crescendo no entendimento, na compreensão. E que cada vez que adquirirmos mais algum entendimento e mais alguma compreensão, que isso não seja apenas um banco de dados na nossa memória, Senhor. Que sejam rochas firmes sobre as quais nós podemos pisar e continuar a caminhada, confiando no Senhor. Assim dá-nos Tua graça e abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Em 10 minutos a gente começa a escola dominical, irmãos.